Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. A Bíblia deixa muito claro que Deus mantém a aliança com seu povo. Essa mensagem fala sobre a fidelidade de Deus às suas promessas, o que dá a cada um de nós grande conforto em saber, sem qualquer sombra de dúvida, que Deus fará o que diz, ou seja, Ele cumprirá todas as suas promessas. Pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Isaías, no capítulo 14. Repetindo, Isaías, capítulo 14. No nosso estudo de hoje, vamos analisar os primeiros 15 versículos, continuando na próxima semana o restante do capítulo. Neste capítulo, nós veremos que há uma referência clara a Satanás, e isso nos oferece uma perspectiva valiosa por várias razões, uma das quais é a necessidade de enxergar essa verdade em um contexto mais amplo. Deus está falando aqui, e não se engane quanto a isso, sobre a derrota de Satanás. O que nos diz que há implicações com relação aos últimos dias. Na verdade, quando você lê cuidadosamente esta primeira parte de Isaías 14, há várias referências aos últimos dias, o que significa que não devemos simplesmente entender esta profecia estando relacionada aos dias de Isaías, ou a um futuro próximo. Esta passagem tem implicações para o fim dos tempos. E acredito que isso é indiscutível. Sugiro a você que, antes mesmo de ouvir este vídeo, simplesmente o pause e comece a estudá-lo por conta própria, olhando para várias diferentes traduções destes primeiros 15 versículos. E vou te dizer uma coisa: quanto mais traduções você olhar, mais confuso você ficará. Pois há vários lugares aqui que, quando nós olharmos apenas para o versículo, não podemos ter certeza sobre quem é o foco dessa passagem. Mas claro, você faz uso do paralelismo, e também, à medida que você vai lendo, fica claro com quem Deus está falando. O problema é que muitas traduções, na minha opinião, apenas fazem suposições. Assim, há algumas que colocam Deus como sujeito e às vezes a tradução diz respeito ao rei da Babilônia. A Babilônia é um termo muito importante nas Escrituras. Por exemplo, no livro do Apocalipse, vemos que há um juízo sobre a Babilônia. A maioria dos estudiosos concorda que não estamos falando literalmente da Babilônia. Mas a Babilônia está sendo usada para nos dar informações sobre esse império final, o império do Anticristo, que está ligado a Satanás. A palavra Bavel, de onde vem o termo Babilônia, é uma palavra que implica em confusão. Quando olhamos para o livro de Gênesis, por exemplo, sabemos que existe a Torre de Babel. E é aqui que a humanidade buscou se exaltar até os céus, como evidenciado pela construção daquela grande torre. Mas o que Deus fez? Deus frustrou o esforço deles, derrotou seus planos e os levou à confusão. Agora aprenda um princípio. Sempre que eu sirvo a mim mesmo, sempre que meu objetivo for eu mesmo, os meus desejos, os meus propósitos, isso irá trazer confusão espiritual em minha vida.
Simples assim. Sempre, sempre, sempre. Somente quando eu deixo de lado, quando eu prego na cruz os meus propósitos, os meus desejos, e eu escolho os propósitos de Deus, quando eu me submeto à sua vontade, que consigo trazer clareza espiritual à minha perspectiva. E verei as coisas de forma diferente. Então, mesmo que haja, de fato, um juiz sobre a Babilônia, isso é o que aprendemos com Isaías. Isaías frequentemente nos dá uma profecia do fim dos tempos. Mas ainda assim, vemos dentro disso que ele fala sobre algo que vai acontecer em breve, no tempo de Isaías ou logo depois. E quando você vê isso ocorrendo, quando isso acontece, então você pode ter certeza de que a promessa do fim dos tempos também é confiável. Da mesma forma que Deus estava correto, Ele estava certo. O que aconteceu no futuro próximo? Podemos ter certeza de que Deus é 100% preciso sobre o que Ele diz sobre os últimos dias. Então, voltemos a Isaías 14. Quando olhamos para muitos dos comentaristas, vemos que há uma discordância entre eles. Você não pode simplesmente ler um ou ouvir somente a um deles e ter clareza. Isso vai trazer confusão. Mas quando você abordar as Escrituras, ou este capítulo, contando com a metodologia correta, com meios adequados de exégese, para trazer à tona o significado do texto, quando você fizer isso, ficará surpreso com o quanto a profecia é clara. Mas não precisamos pegar as palavras uns dos outros. Podemos mergulhar no texto. Podemos olhar para os indicadores gramaticais. Podemos ver os recursos literários que são empregados aqui e utilizá-los para uma compreensão correta. Então, vamos começar o capítulo 14 do livro de Isaías, começando com o versículo 1. Isaías capítulo 14, começando no versículo 1. Nós lemos: Ki Yahem Hashem it Yaakov, que significa, pois o Senhor. A palavra é Yud-Hei-Av-Hei, o nome transcendente de Deus. Repetindo, pois o Senhor, pois ele será misericordioso com Jacó. Vemos aqui que Deus está afirmando. Ele inspirou Isaías para nos dar entendimento de que Deus planeja ser misericordioso no futuro. Pode ser que alguém argumente no futuro com relação ao tempo de Isaías. Talvez seja mais tarde em sua vida. Talvez seja logo depois da sua morte. Talvez seja no momento do nascimento do Messias. Todas essas são hipóteses legítimas. E as Escrituras ficarão mais claras ainda daqui a pouco. Repetindo, o Senhor, pois ele será misericordioso com Jacó, e escolherá Od. A palavra Od significa mais ou de novo. Neste caso, significa de novo. É por causa da misericórdia do Senhor que Deus vai escolher Israel novamente. Isso é importante porque vemos alguns indicadores. Quando olhamos para este primeiro versículo do capítulo 14, vemos que ele é poético, que há paralelismo. E é claro de se ver, nós lemos, ele é misericordioso. E ele será misericordioso está em paralelo com a escolha de Deus, com a escolha do Senhor. Ele é misericordioso com Jacó, e Jacó está em paralelo a Israel. Portanto, observamos que a escolha de Deus não se fundamenta no mérito de Israel, nem em qualquer lugar que Israel possa exigir que Deus seja misericordioso ou que Deus escolha Israel novamente. Tudo se baseia em Deus, em um compromisso de aliança. Então, mais uma vez, olhe para o versículo 1 do capítulo 14.
Pois o Senhor será misericordioso com Jacó e escolherá Israel novamente. E o que Deus vai fazer? O que diz aqui? Ve-henihan al admatan. Ele os colocará em sua própria terra. Bem, aqui encontramos algo significativo. Não é por mérito de Israel. Não é porque eles merecem ser trazidos de volta, ser postos, colocados novamente naquela terra. É por causa de sua misericórdia e da escolha de Deus que ele irá estabelecê-los. E quem seria eles? Seria Israel e Jacó, este povo, os filhos de Jacó, esta nação de Israel, estes que serão, mais uma vez, colocados em sua terra. É muito importante que entendamos isso. Al Admatan. Admatan significa sua terra. E Nilvá Hager Além. O que isso significa é que haverá o prosélito, aquele que não faz parte da casa de Jacó. E aqui diz que ele vai se juntar. Agora, esta é a mesma palavra de onde obtemos a palavra Levite, que significa acompanhar. O que entendemos aqui, quando Deus coloca Israel de volta na terra, haverá o peregrino, o prosélito, o gentio, que os acompanhará em sua restauração à terra. Depois vemos Venis Perru ao Bet Yaakov, e eles serão anexados à casa de Israel. Assim achei melhor traduzir. Enquanto essa aula está sendo gravada, esperamos que, em uma semana a partir de agora, provavelmente no momento em que você estiver assistindo, entenda sobre a questão de sipuar. O que é sipuar? Está em todos os jornais hebraicos e em todas as reportagens. Sipuar é a palavra hebraica para anexação ou anexar. Neste momento, tem havido muitas discussões sobre a nação de Israel anexar cerca de 30% da área da Judéia e da Samaria, trazendo-a para a soberania da nação moderna de Israel. Pessoalmente, eu espero que seja toda a Judéia e a Samaria, que 100% sejam anexados à nação moderna de Israel. Mas é muito interessante aqui que esta palavra apareça. Está assim escrito: eles serão anexados, se juntarão e farão parte da casa de Jacó. Então vemos aqui como Deus é misericordioso com o povo judeu, que também haverá benefícios para os gentios. Essa informação não deveria nos surpreender, porque é assim que Deus consistentemente age. É isso que sua aliança revela. Tudo isso nos revela que Deus é fiel às promessas da sua aliança. Olhe agora para o versículo 2. O assunto aqui é a palavra Amim. Amim significa povos. Neste caso, estamos falando dos povos gentios ou das nações gentias. Repetindo, os povos os receberão e os levarão. Quem são eles? Os filhos de Israel, os filhos de Jacó. Logo saberemos disso por causa do paralelismo, por causa do que a poesia hebraica, as leis, nos dizem. Veja agora o versículo 2. As pessoas irão levá-los e trazê-los, mais uma vez, aos seus lugares. Esta é a segunda vez que a palavra de Deus nos diz que esta terra é a terra deles, é o lugar deles. Tudo isso é por causa de um compromisso de aliança por parte de Deus. Depois, temos o sujeito da frase. Por causa do paralelismo, sabemos que o sujeito é Bet Israel, a casa de Israel. O que a casa de Israel fará? Diz aqui que a casa de Israel os possuirá. Esta é a mesma palavra usada no hebraico moderno para colono. Está numa forma diferente, já que colono é um substantivo, e aqui trata-se de um verbo.
Então, a casa de Israel vai possuir esses povos, estas nações, esses prosélitos. Eles vão possuí-los por Admat Hashem, na terra, ou no terreno que pertence ao Senhor. Mas por que a mudança? No início nós vimos a terra deles, o lugar deles. Agora é o lugar do Senhor. Isso é para ensinar ao aluno que Deus é livre. Inicialmente, a terra é dele, mas pela aliança. Ele a deu aos filhos de Jacó, à casa de Israel. E isso não elimina as bênçãos que vêm para os gentios. Mas não se engane. Somente quando Israel voltar para a terra que veremos que haverá gentios também acompanhando, vindo e fazendo parte desta experiência de adoração. Deus fará com que isso aconteça. É seu propósito original. Ele não vai mudá-lo. Não há outro plano que Deus seguirá. É este o plano. E vemos aqui que eles vão possuí-los, ou seja, a casa de Israel vai possuir esses gentios por servos e por servas. Em outras palavras, esses gentios vão reconhecer o chamado de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus com Israel e apoiá-lo. E isso não tem nada a ver com a igreja, porque é uma passagem. Quando isso vai acontecer? Esse texto fala sobre os eventos que nos levarão e nos conduzirão ao reino milenar. E o que a igreja estará fazendo? Governando e reinando com o Messias. É falso acreditar que, durante o reino milenar, os crentes estarão no céu. De jeito algum. Nas Escrituras, que cito com muita frequência, como por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13, diz claramente que quando o Messias retornar pela segunda vez, os crentes também virão com ele. Está muito claro lá que, quando o Messias vier, os santos também estarão com ele. Então, preste bastante atenção nisso. Deus retornará através do Messias e Yeshua para ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, neste reino milenar. Ele vai governar e nós vamos governar com ele, lá no reino milenar, não no céu. O Messias é o rei do reino milenar e ele é a promessa que recebemos do próprio Messias. No livro de João, capítulo 14, que é onde ele está e onde também estaremos para sempre. Nós não estaremos no céu enquanto ele estiver aqui no reino milenar. Estaremos governando e reinando com ele. Continuando o versículo. E eles cativarão aqueles que o cativaram. Estamos percebendo uma mudança. Portanto, aquelas nações que levaram Israel cativo, agora Israel levará cativas as nações. Mas não para explorá-las como as nações fizeram com o povo judeu. Muito pelo contrário. E eles dominarão. A próxima palavra é no-serran, nogas. É a mesma palavra que encontramos no livro do Êxodo para esses opressores bárbaros e cruéis. Então, diz aqui que eles dominarão aqueles que foram seus opressores. Eles não vão retribuir o mal com o mal, mas irão praticar uma justiça justa e compassiva, uma justiça dentro desse reino. Então, quando olhamos aqui nos 2 primeiros versículos, vemos que há referências a um futuro e ao fim dos tempos, até mesmo a um reino, um contexto de reino. Agora, vamos seguir em frente, versículo 3. E será no dia em que o Senhor lhe der. A palavra que ele está usando aqui é a mesma para posicionar, colocar. Quando Deus fizer isso, observe o que diz. Para você não haverá mais aflição. Você não será mais afligido. A palavra aqui em hebraico moderno é metzben e significa estar aborrecido ou incomodado. A palavra mehadzerá significa ficar com raiva, ou também pode ser
tremer de medo. O que Deus está dizendo aqui é que, quando Ele fizer isso, haverá mudanças. Não mais. Naquele dia, é uma experiência do reino. Você não será mais incomodado, nem ficará irritado ou tremerá com o trabalho árduo. Basicamente, você foi escravizado, você foi forçado, você foi obrigado a trabalhar. Então, novamente, vemos uma mudança. O versículo fala de uma mudança que é redentora. Quando falamos sobre amudá kashá, falamos sobre trabalho árduo. As palavras que são usadas aqui são remanescentes do livro do Êxodo. E a mudança que aconteceu no livro do Êxodo é a redenção. Quando saíram da escravidão, daquela terra do Egito. E Egito é sinônimo de mundo. Então, Israel está saindo dos caminhos do mundo. E eles governarão um reino, uma nova realidade. É disso que esse versículo está falando. E ele diz, olhe agora para o versículo 4. Basicamente, naquele dia em que você experimentará essas coisas, ele diz, e você levantará um machal. Um machal é um provérbio, e provérbio é uma breve declaração de sabedoria. Uma breve declaração que revela a verdade. Há importantes princípios para se viver. Então ele diz, quando tudo isso acontecer, você levantará um provérbio. Este provérbio será contra o rei da Babilônia. A questão é, ele está falando literalmente sobre o rei da Babilônia, Nabucodonosor? Ou ele fala aquele que governava quando o Império Babilônico chegou ao seu fim? Pelo contexto, eu diria que não. Mais uma vez, sabemos em outro trecho que Isaías, que vimos como uma dica na semana passada, que a Babilônia será julgada. Julgada em um futuro próximo. Isso acontecerá quando, após os 70 anos de cativeiro, Deus trouxer seu juízo sobre a Babilônia. Ele faz isso através da Pérsia. O Império Babilônico não existia mais. Foi absorvido pelo domínio dos medos e dos persas. Eles assumiram o controle deste império e o expandiram. Porém, este capítulo não está falando sobre isso. No entanto, quando isso acontecer, confirmará a realidade deste. Observe o que diz, continue lendo com muito cuidado. Olhe novamente para o versículo 4. Ele diz, e você levantará este provérbio contra o rei da Babilônia e dirá, como o opressor cessou. E como? A palavra que vem depois é Madheivá. Como Madheivá também cessou, parou. Quando olhamos para ela, é a mesma palavra para Shabat, pois Shabat significa parar, cessar. Indica que há uma parada que traz mudanças, uma mudança divina que traz intimidade de Deus para com seu povo. E podemos entender o que isso significa que Nogés, esse opressor, vai cessar. Porém, se você fizer um bom estudo da palavra Madheivá, terá que ir a fundo. Às vezes, as pessoas acham que um bom estudo significa simplesmente ler o que está escrito na concordância bíblica de Strong. Ou então buscar algum software ou programa, clicar nele e você terá a resposta. O problema é que Strong frequentemente baseia sua compreensão em traduções primárias da Bíblia. Mas ao realizar um bom estudo sobre isso, você vai ver que esta palavra significa e tem a ver com alguém que é cheio de orgulho e que se deleita com o sofrimento do outro. Então, trata-se de orgulho e que causa dor. O orgulho leva uma pessoa a acreditar que pode fazer o que quiser, seguindo sua própria vontade.
E o que esta palavra diz sobre alguém que deseja que os outros sofram? Deus trará isso para esta situação quando julgar quem? O rei da Babilônia. E quando você menciona o rei da Babilônia no contexto dos últimos dias, no livro do Apocalipse, acredito que João tenha se inspirado bastante aqui para nos mostrar o que acontecerá com o anticristo, que representa o último império, que não é o império babilônico. Se você estudar o livro de Apocalipse, perceberá isso, mas deixaremos essa discussão para outro momento. Vamos passar para o versículo 5. Como isso mudará? O que provocará essa mudança? Veja o versículo 5. O Senhor quebrará o bastão dos ímpios. Observe aqui que a palavra ímpio está no plural. Estávamos falando sobre o rei da Babilônia, mas neste versículo há uma pluralidade, ou seja, todas essas nações estão sob este rei injusto. E acredito que estamos falando de uma referência ao anticristo. Então o Senhor quebrará o bastão, a vara dos ímpios e o cetro dos dominadores, que são os governantes. Essa é a palavra hebraica moderna para governador. Alguém que tem autoridade. Mas neste contexto, é alguém que se apropria indevidamente desta autoridade, que também adora trazer sofrimento para o outro. Então Deus vai quebrar esse cetro. Olhe para o versículo 6. Quando vamos ao versículo 6, descobrimos que há um ataque. E nós temos que nos perguntar, quem está realizando esse ataque? Nós não encontramos a resposta imediatamente. Temos que seguir em frente e olhar atentamente para o que está sendo dito aqui. Então, às vezes, é incerto. Mas à medida que continuamos a leitura, fica mais claro para nós. Veja o versículo 6. O ataque do povo com furor. Será que fala do povo atacando com furor? Não, não é isso. É Deus atacando o povo com furor. E esta seria a sua ira. É um ataque que não é dissipado. Isso significa que há implicações eternas para este juízo, para esta ira de Deus. Então será um ataque que não os afastará, ele irá governá-los. É a mesma palavra que vimos anteriormente para governar com raiva. Ele irá governar com raiva as nações. E descobrimos que eles serão perseguidos sem restrições, sem possibilidade de se retirarem. Quando olhamos aqui para este versículo, vemos uma qualidade eterna de castigo que não envolve privação. É um castigo que não termina, um castigo que não implica em nenhum tipo de mudança. E só Deus pode fazer isso. Olhe agora para o versículo 7. Como sabemos que se trata sobre Deus e não outra pessoa? Observe então o resultado. Veja, o versículo 6 nos fala sobre essa chegada da ira. Não é a ira das pessoas, das nações, mas é a ira de Deus. Depois que a ira de Deus cair, o que está em correlação com seu juízo, veja qual é o resultado. Versículo 7. Portanto, quietude. Esta é a ideia de que a tranquilidade repousará sobre toda a terra. E eles todos exultam. Exultam de riná. Riná é a palavra para grito. Um grito de júbilo, de alegria. Um grito de entusiasmo que vem de uma vitória percebida. A razão pela qual eu digo isso é que essa é a mesma palavra que os filhos de Israel gritaram em relação à arca. Eles acreditaram que a arca traria vitória quando entrou, mas por causa da desobediência deles não foi assim.
Normalmente, esta palavra tem a ver com vitória, um prenúncio de vitória. Agora vá para o versículo 8, um versículo muito importante. Se não compreendermos bem o versículo 8, corremos o risco de interpretar incorretamente o restante do que vamos estudar hoje, que serão os versículos de 8 a 15, o que faremos rapidamente. E veremos que, ao ler essa próxima parte, os próximos versículos, você poderá alcançar uma compreensão adequada. Aqui, novamente, meu conselho para você é observar como são feitas algumas traduções, já que há muitas compreensões errôneas. Versículo 8. Até os pinheiros. Vamos lá. Até os pinheiros se alegram por você. É a alegria deles com relação a você. Está na segunda pessoa do singular. E essa alegria, por causa de você, diz que eles se alegram por sua causa. E isso está ligado ao que acontecerá com você. Você irá perceber isso mais claramente logo. Logo, versículo 8, mais uma vez. Até os pinheiros se alegram por você, e com os cedros do Líbano. Agora que você foi derrubado, caiu, não subiu mais aquele que nos derrubava, que nos cortava, não nos corta mais. Aqui vemos que, por causa desse você, na segunda pessoa do singular, que se refere ao que aconteceu com ele, o rei da Babilônia, isso está relacionado, neste contexto, ao império final do anticristo. O anticristo, por sua vez, é uma representação de Satanás encarnado. E para onde estamos indo aqui, sem qualquer sombra de dúvida? Zombar de Satanás. É porque seu anticristo foi derrotado que ele será derrotado. E é por causa da verdadeira vitória de Cristo, a vitória do Messias, que Deus será louvado, que a vontade de Deus será concluída e a vontade de Satanás será frustrada. Olhe novamente o versículo 8. Até os pinheiros se alegram por você e com os cedros do Líbano. Eles também vão se alegrar. Agora que você foi obrigado a se deitar, e não mais subirá aquele que nos derrubava, que nos cortava. Versículo 9. O Sheol. Esse é o local dos mortos. O Sheol, lá embaixo, eles tremem por causa para recebê-lo quando chegar. Estamos falando sobre aqueles que estão mortos. Eles também tremem. Agora, por que isso acontece? Esta é uma palavra para medo. O que estiverem no Sheol, eles estão agitados porque eles eram leais a quem? Eles eram leais a Satanás. Agora estamos encontrando aquele em quem eles confiam. E o que vai acontecer com ele? Bem, observe. Eles, lá embaixo do Sheol, eles tremem por causa para recebê-lo ou abordá-lo quando você chegar. E o Refaim, esta é a palavra hebraica moderna para fantasma, mas no seu contexto original fala sobre as almas que estão fora do corpo. Elas, os espíritos dos mortos, despertam por sua causa todos os chefes, ou seja, todos os governantes da terra que recebem seu poder de Satanás. E continua, aqueles que se levantaram seus assentos, seus tronos, todos os reis da terra. Com que eles estão chateados? Olhe para o próximo versículo. Todos eles responderão e te dirão, você também está. A palavra a seguir é doente, mas tem a ver com algo que é colocado em uma condição desfavorável. Você também, como nós, está doente, fraco. E prossegue. E você se tornou semelhante a nós. Então, está falando de alguém. E será que é o rei da Babilônia? Bem, quando lemos mais adiante, descobrimos que ele se transforma no próprio Satanás.
É por isso que o rei da Babilônia, no futuro, é esse anticristo. E o império e todas as nações que ficaram do lado dele, eles estão chateados. Eles tremem porque aquele em quem eles depositaram sua confiança, sua esperança, agora está sendo tratado de forma negativa e está enfrentando o mesmo destino que eles. Versículo 11 diz: abatido está até o Sheol o seu orgulho. Então, este grande orgulhoso foi levado até Sheol com seus instrumentos de corda, ou seja, fala aqui de harpas, no plural. E continua dizendo: junto com o som das suas harpas e nesses lugares, lá embaixo, elas se espalham. Elas o quê? As larvas, e os vermes te cobrirão. Então, é um lugar de decadência. O que está acontecendo aqui fala sobre Satanás estar preso no inferno. É essa a imagem de sua derrota. E como aqueles que já estão no inferno ficarão tão arrependidos porque seu líder foi derrotado e teve o mesmo destino que eles têm. Agora, versículo 12. Como você caiu dos céus. Depois temos a palavra perfeita Halel ben Shahar. Não sei por que algumas Bíblias traduzem Halel como Lúcifer, pois essa palavra hebraica significa louvor. E é o que Satanás é. Satanás é um ser criado. Ele recebeu a tarefa de louvar a Deus, de liderar o louvor a Deus logo pela manhã. A palavra Ben Shahar significa da manhã, o filho da manhã, mas literalmente significa da manhã. Lúcifer deveria ser aquele que primeiro faria louvores a Deus. Ele deveria louvá-lo. Mas este está escrito: como você caiu dos céus. Halel ben Shahar. Você foi atirado à terra. Você que enfraqueceu todas as nações. Tudo isso tem a ver com o termo gentio. Mas precisamos entendê-lo corretamente, pois ele fala para aqueles que não têm nenhum relacionamento de aliança com Deus. Eles rejeitaram um relacionamento de aliança com ele, com o Messias, e é por isso que eles estão no Sheol. É por isso que eles estão no lugar de tormento, no inferno, porque eles tomaram uma decisão terrível. Eles acreditaram nesse mentiroso. Estamos falando sobre Satanás. Olhe agora para o versículo 13. Veja o que ele pensa. E você disse em seu coração. Agora, novamente, é sempre você, você, você. E o você aqui se refere a Satanás. E nós vemos o relacionamento entre Satanás e este rei da Babilônia da mesma forma que há um relacionamento entre o anticristo e Satanás. Versículo 13. E você disse em seu coração: eu subirei ao céu, subirei acima das estrelas de Deus. O que significa que serei mais alto do que qualquer um dos anjos. Ele diz: vou levantar meu trono e me assentarei. Observe o que ele diz: eu me assentarei no monte Moed. O que é o Moed? É o lugar onde os filhos de Israel vinham para adorar a Deus durante as festas. Os Moadim. Ou seja, o monte Moed, o monte das festas, referindo-se a Jerusalém. Aqui diz que ele desejava ser aquele a quem eles viessem e adorassem em Jerusalém. Isso faz referência à abominação da desolação. É exatamente isso que o anticristo fará. Ele exigirá adoração quando entrar no lugar sagrado. Depois diz: você, que dizia em seu coração: aos céus eu subirei, acima das estrelas de Deus, acima de todos os outros anjos. Erguerei o meu trono e me assentarei no monte da congregação. Terminando, diz: Be-Iharte Safon. Essa é uma referência ao lado norte.
Rashi aponta uma frase muito semelhante em Levítico, capítulo 1, versículo 11, com apenas uma palavra adicionada. Confira de forma interlinear e veja a conexão, pois se refere ao altar. O que está sendo dito aqui é que ele queria que todos os sacrifícios fossem para ele. Ele se posicionou em Jerusalém para ser aquele que também se sacrificou. Ele queria ser adorado, mas não foi bem sucedido. Versículo 14, ele diz: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante a Eliam. Ou seja, ao Deus Altíssimo. Esse é seu problema. Ele não queria louvar a Deus, agradecer a Deus ou servir a Deus. Ele queria ser Deus. Agora vamos para o versículo 15. Nosso último versículo. Contudo, para o Sheol você será levado, será precipitado. O que vem a seguir é um jogo de palavras. É a mesma referência ao local do sacrifício, onde ele queria que as ofertas fossem feitas a ele. Ele diz: você será levado ao local da cova. E é aí que você estará. Então, Satanás não terá sucesso. Mas isso não deveria nos surpreender. Bem, preste atenção no que quero destacar para encerrar. Você pode ver de forma inegável a derrota de Satanás, ele sendo lançado no abismo, o mesmo que encontramos em Apocalipse 20. E ao examinarmos os capítulos que nos levam até Apocalipse 20, especialmente o capítulo 18, vemos como a Babilônia caiu. Isso é anunciado várias outras vezes antes do capítulo 18. Mas, finalmente, a Babilônia cai. Mas o que é a Babilônia? A Babilônia é aquele império que se opôs aos propósitos de Deus. Em vez de buscar a redenção, eles preferiram o exílio, tentando impedir os planos divinos. Exatamente o que Satanás faz. Isso é o que caracteriza o anticristo. Ele se opõe aos planos de Deus. E é por isso que é tão importante compreendermos como a Escritura nos mostra desde o início que Deus acabará com o inimigo, encerrando a obra de Satanás. Mas isso só acontecerá quando Deus, mais uma vez, escolher Israel, Jacó, o povo judeu, e os trouxer de volta à sua terra. Quero dizer, não entendo como alguém pode ler isso com integridade, permitindo que todas as nuances e dicas do texto falem conosco, e chegar a outra interpretação. Deus é maravilhoso porque Ele é fiel às suas promessas da aliança. Repetidamente, nas Escrituras, vemos que Deus nos lembra profeticamente desse fato, que Ele é um Deus fiel à sua palavra. Shalom, desde Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.